Oi, estamos chegando aí com mais uma lição, né? Uma lição maravilhosa, uma lição poderosa. Que lição, né? Que lição essa lição. É muito boa essa lição, né? É a bênção do céu, né? Essa lição dessa semana está sendo uma bênção maravilhosa. Hoje é quarta-feira, 29 de junho. E o título da lição de hoje é Devir Inesperado 2, a mesa rodeada, né? A mesa rodeada. Você já imaginou o que é que significa isso? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Salmo 23, versículo 5. Você já imaginou que nós estamos estudando o Salmo 23 todo? E está nos mostrando coisas maravilhosas que talvez a gente não conhecesse, ou se conhecesse, mas está refrescando a nossa mente para que a gente possa, né, colocar em prática, né? O que é que significa isso? Uma mesa preparada. Uma mesa preparada, né? Na vida, inesperavelmente, encontramos-se inimigo. Como você lidar com eles? Já ficou acordado à noite, revirando-se sobre como maneira de vingar do que tenta machucar, destruir o seu trabalho? É difícil saber lidar com os inimigos. Eu vou dizer para você, não é fácil a gente lidar com o inimigo, principalmente quando a gente tem Deus em nosso caminho. É necessário a gente orar, buscar, orar pelos inimigos para que a gente possa, né, ter uma forma de lidar com eles, ter uma estratégia para lidar com os inimigos, pois os inimigos têm muitas vezes nos perseguido de uma forma impressionante, porque os nossos inimigos, eles são muitos, são pessoas muitos que procuram a destruir. E às vezes a gente tem sofrido por causa disso, né? Uma pergunta aqui diz: que tipo de inimigo você já teve? Como reagiu aos quais tentaram machucar você ou seus queridos? Você cumpriu a palavra de Cristo? Está lá em Mateus 5. Observamos que, amiga, não é fácil não, viu? Não é fácil a gente se dar com nossos inimigos, porque são pessoas que vêm para nos destruir mesmo, é para destruir. E aqui nós estamos observando como é que o salmista falava a respeito disso, no Salmo 23. Davi nos mostrou uma forma interessante de lidar com os inimigos. Ele obscurecia a presença deles, olhando para o que Deus estava fazendo em seu favor. O Senhor lhe preparou-se um banquete, né? Um banquete na presença dos inimigos. Agora você já imaginou? Você está no meio de um monte de inimigos e o pastor te prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Te prepare porque eles vão se levantar ainda mais. Essa é a forma de ver. Que diz que na cultura de Davi, quando convidado de honra, comparecia-se a um banquete, né? O anfitrião ungia-se a cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar no salão do banquete. O óleo era uma mistura de azeite com perfume, e depois que o convidado era posicionado a sentar-se em frente a uma mudança de alimentação, né, quantidade muito maior do que o que ele podia comer. Era uma mesa farta, onde ali era colocado aquela pessoa em frente àquela mesa, abundantemente cheia de alimentação. Para você ter uma ideia, já era
na entrada que o convidado ia ser ungido. E ali ele é colocado na fartura de uma mesa, na presença dos seus inimigos. Observamos que Paulo, como Paulo nos lembra, nessa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e protestantes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo diz que os nossos inimigos não são só aqueles que nós estamos vendo, não. Aqueles invisíveis ainda são pior do que aqueles que a gente está vendo. Pelo menos aqueles inimigos que a gente vê, a gente está olhando para ele. E aqueles que a gente não enxerga, que são invisíveis. Então, se eu digo para você, meu querido, o pastor está aí. O nosso pastor é Jesus. Para preparar mesas, para nos dar vitória ali na presença do nosso adversário. Somente o pastor pode nos ungir com óleo e preparar essa mesa na presença do nosso adversário, porque somente assim o nosso inimigo ele vai ver que o nosso pastor é Jesus Cristo. E o inimigo não tem poder sobre o nosso pastor. E a partir do momento que o nosso pastor nos unge com óleo e com essa mesa de abundante, o inimigo não vai ter mais como se levantar contra nós, porque o pastor que te ungiu é o próprio Jesus de Nazaré. Que nós possamos colocar isso em nossas mentes e aprender muito mais desse Deus maravilhoso.